Olá, comunidade Manancial. Sejam todos, mas todos bem-vindos. Já cá estamos para mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. É isso mesmo. E hoje o nosso tema é orgulho e pré-julgamento nas relações. É isso. E como você já sabe lá em casa, para ajudar alguém, nós vamos ler o texto que está a nortear este tema, que não é nada mais, nada menos, senão Provérbios 16, 18, que eu vou ler rapidamente. Não saia daí, por favor. Então, diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Uau! Isso mesmo, orgulho e pré-julgamento nas relações, como manancial no deserto que nós somos. O orgulho, a altivez, é uma coisa que não devemos, são elementos para nos livrarmos. Então, hoje nós vamos ter aqui uma convidada que vai nos ajudar a debruçar este tema. Eu vou estar a conversar, como já disse, convidada é uma mulher. Então, trata-se da doutora Iracelma Teles. Certamente, se calhar você ali em casa já a conhece. Ela é terapeuta de casais. Olá, doutora. Olá, como está? Tá tudo bem. Olá, doutora, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, nos sentimos honrados com a sua presença aqui no nosso meio hoje. Ok, eu estou agradecida pelo convite. Não é? E vamos aproveitar aquilo que eu tenho a plena certeza que será de grande importância e de transformador para as pessoas. É um tema fantástico e eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade. E vamos aproveitar. É isso. Amém. Então, doutora, orgulho e pré-julgamento nas relações é o tema de hoje. Como é que nos pode ajudar para quem está-se a debater com este dilema nas várias relações que tem, né? Claro que a sua área é mesmo casais, mas acredito que não se aplica só para casais. Hoje estamos todos a lidar, muitos de nós, com esse problema nas várias relações interpessoais, amigáveis, profissionais. É verdade. Bem, olha, o tema é... Desde já, parabéns pelo tema, porque eu acredito que existem pessoas que estão a sofrer, mas sofrer mesmo porque são frutos de pais com estas características, de amigos, do meio, de ambiente. Porque veja bem, se eu sou um ser humano que quero me dar bem na vida e tenho esta característica, eu tenho este posicionamento nos relacionamentos, às vezes as pessoas olham para nós e querem julgar, ou olham para este ser humano, para esse indivíduo orgulhoso. As pessoas, quando olham para esta pessoa, as pessoas querem julgar. Mas se nós fazermos uma psicanálise na pessoa que está a ser orgulhosa, nós conseguimos perceber claramente que esta pessoa foi formatada a isso. Como? Talvez ele tinha um pai super orgulhoso, a mãe super orgulhosa, que demonstravam por ações, por posicionamento. O pai preferia palavras negativas à mãe e não se desculpava. O pai sempre teve aquele posicionamento de altivez, sempre com gritarias, ofensas, não reconhece erros, não tem a capacidade de pedir desculpas, mesmo com o filho, com a mãe, com os seus parentes. Bem, o filho está de lado, o filho até pode abominar aquele posicionamento, mas ele, infelizmente, sem querer,
ele está a ser formatado, reprogramado a repetir comportamentos. Daí nós falamos padrões. Ele pode ter um bom coração, mas ele não saberá dar algo diferente porque ele aprendeu assim, ele sempre viu. Porque nós nascemos com uma mente em branco como um computador, nós vamos instalando os nossos os softwares, né, assim, nos computadores. Da mesma forma também acontece com o ser humano. A criança é como se fosse um papel branco, alguém tem que pintar, não é? Que são os comportamentos, as atitudes que ele vai observando na família. Então ele vai formatando e vai construindo o seu caráter, percebe? Então, quando nós entramos para um relacionamento, quer seja afetivo, quer seja de amizade ou então profissional, quando nós nos deparamos com pessoas orgulhosas, ao invés de nós culpabilizarmos, ao invés de apontarmos o dedo ou criarmos mais situações, nós temos que ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro e temos que olhar para este ser humano como vítima. Por quê? Porque esta pessoa não é má, está a te dar exatamente o que ele tem. Ele está a ser ele mesmo. Ele não sabe ser diferente. E ele não sabe que tem tido essas características. Ele não sabe que ele tem criado desarmonia. Ele não sabe que ele tem criado situações embaraçosas nos relacionamentos. Sim. Então, quando entramos para o casamento, olha, no casamento é o prato de cada dia, não é? Porque o orgulho acaba por ser uma prisão. Ok. O orgulho é uma mina. O orgulho é tudo que eu posso falar de mal para um relacionamento. Porque existem pessoas que não conseguem viver, que não conseguem viver o melhor que a vida, que Deus, que o casamento pode lhe oferecer por causa do orgulho. O orgulho faz perder tempo. Por que faz perder tempo? Porque se nós hoje olhamos para o mundo e vemos que a todo instante existem pessoas que falecem, que hoje você está com alguém e amanhã deixa de estar. E eu acredito que os casais podiam aproveitar melhor os momentos que têm com os seus parceiros, com os seus cônjuges. Eu vou abrir aqui um entre parênteses que eu acho que é necessário nós falarmos. Às vezes quando eu vou para um funeral ou um óbito de alguém que perdeu o seu esposo ou a sua esposa, as pessoas quando olham para alguém que está a chorar, as pessoas dizem, não, está com muito sentimento. Será que esse é o sentimento? Será que não é um sentimento de culpa? Será que é só mesmo amor? Será que é só porque perdeu o seu esposo ou a sua esposa? Será que não é um sentimento de culpa? Será que não é aquela como é que eu posso dizer, aquela cobrança que podia dar mais atenção, que podia respeitar mais, que podia ouvir mais, que podia colaborar mais? Então, fruto do orgulho, muitas pessoas estão no casamento errando, falhando a todo instante, mas não conseguem ter um posicionamento assertivo, não conseguem se desculpar, não conseguem resolver o problema. Por quê? Porque eles perdem tempo, e o que faz perder o tempo é o orgulho. Por que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Se eu me desculpar com a minha esposa, ele vai pensar, como se diz na gíria, que me cozinharam, que são boas. É um sinal de fraqueza. Um sinal de fraqueza, como se diz aí, é o orgulho. Porque o orgulho faz isso, o orgulho nos cega. O orgulho nos tira, como é que eu posso dizer, tem a palavra certa, o orgulho nos tira a lucidez. O orgulho nos tira tudo de bom que a gente pode ter, porque estamos num relacionamento, quando nós podíamos dar passos assertivos para a resolução, o orgulho te faz cometer mais erros. O orgulho faz com que o assunto que você podia resolver hoje, você provavelmente vai ter muita dificuldade em resolver, e quando deixes por ti, já passaram anos, já passaram dias e vocês permanecem no mesmo local. O orgulho. Você feriu a tua esposa, você feriu o teu esposo. Ao invés de pedir desculpa, o orgulho não te permite fazer isso. A tua esposa ou o teu esposo está magoada por causa do teu posicionamento, e a cada dia que passa você vai fazendo coisas que vai prejudicando mais o teu relacionamento. Com um pedido de desculpa, com um olhar e dizer à esposa ou ao esposo, me desculpa, eu sinto muito, eu falhei. O orgulho não te deixa chegar até esse ponto. Então é algo que nós precisamos trabalhar. Há uma necessidade de nós diariamente fazermos introspecção, fazermos a auto-observação, quem nós somos, quem temos sido nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes usar a sua esposa ou seu esposo como espelho. Mulher,
O que é que você vê em mim? Onde eu posso melhorar? Onde nós podemos melhorar? Será que eu tenho sido assertiva, assertivo contigo? Quando alguém é retirado o orgulho, a pessoa tem a capacidade então de poder ver as coisas com mais clareza. Eu por acaso estava a ler uma, não digo muito anedota, mas é um diálogo de um sábio. Então o jovem foi ter com o sábio e queria aprender mais sobre determinado assunto, não é? Então ele chegou, olha, sabe, eu quero falar sobre isso e tal, mas eu também aprendi que isso tal e isso. E depois então ele foi falando, por quê? Porque ele quis demonstrar, geralmente as pessoas orgulhosas são muito autossuficientes. Acho que sofrem de um determinado complexo. Exatamente, também tem arrogância. Exato, percebe? Prepotência, porque o orgulho é a mãe de todos os males. Começo por dizer isso. Então ele foi perguntar, foi falando e sabe, olhou para ele. Depois disse, vamos tomar um café, um sumo, um chá. Então ele serviu o sumo, foi acrescentando, foi colocando e depois chegou ao limite. Então o sumo começou a cair, não é? E ele disse, mas tu sabe, você não te dá conta que está a cair, você não consegue ver. Eu disse, não, isso é uma exemplificação que quando algo já está cheio, nada consegue entrar. Entende? Então você está cheio de prepotência, de altivez, você se torna uma pessoa muito arrogante. Então você coloca na tua mente que você tem um rei na barriga, você pode todas as coisas, quando nem sempre tudo nos convém, não é? Então eu acho que é algo que nós precisamos trabalhar. Como disse anteriormente, não podemos julgar pessoas orgulhosas, não é? Porque pode ser que também sejam vítimas, não é? Precisamos fazer um trabalho árduo, fazer com que a pessoa também perceba, com conversa, com diálogo, tentar mostrar o outro lado da moeda, comunicar-se mesmo, porque é uma grande importância, porque as pessoas, geralmente, como disse, dão o que têm, estão a falhar no relacionamento, estão a falhar com os seus amigos, mas não sabem, eles estão a dar exatamente aquilo que têm. E se o outro lado perceber, com um trabalho árduo, com mais delicadeza, explicar, falar sobre o assunto, falar do posicionamento da pessoa, mais do que falar do posicionamento, falar do teu sentimento, né? Eu me sinto assim quando você faz isso. Eu me sinto mal quando você não pede desculpa. Eu me sinto mal quando você não se posiciona de tal maneira. Porque quanto mais o orgulhoso faz as coisas e você sentindo-se que o orgulhoso está a falhar, por ele ser uma pessoa com altivez e muita prepotência, você quando fala do erro dele, ele sente-se mal, sente-se afrontado. Porque ele não reconhece tal atitude e tal comportamento. Então logo, se você vai com muita brutidez, sem algum cuidado, a pessoa sente-se afrontado, então tem uma certa resistência. Exatamente, e cria outros danos. Por isso é que vimos nos relacionamentos casais que ficam um mês sem falar, uma semana sem falar, sem tocar. Às vezes tem necessidade, mas o orgulho lhe prende, o orgulho lhe faz perder tempo, o orgulho faz com que então... Ele faz sofrer mesmo. Exatamente. Ele é o que mais sofre. Exato. O orgulhoso na relação parece o que mais sofre mesmo, com esse comportamento. Porque a pessoa quer falar. A pessoa quer viver o melhor que o casamento tem, não é? Mas infelizmente ele não vive. Por quê? O que é que eu vou dizer? O que é que ela vai pensar? Ela vai pensar que eu estou muito mal. Eu vou me submeter a ela. E existem ainda uns que dizem assim, eu estou a avisar, depois não me vem pedir desculpa. Depois não vem pedir para falar. Eu estou a avisar. Por quê? Porque ele sabe. E ainda há aquele jogo no relacionamento. Olha, se forem então dois orgulhosos, ainda há aquela situação de que o homem que é uma disputa de quem vai baixar primeiro, quem vai baixar a guarda, quem vai falar primeiro. É uma disputa. Ele quer falar, quer se posicionar, quer viver os momentos do casamento, mas está à espera que o outro é que dê o primeiro passo. Então eu acho que é algo que nós podíamos trabalhar. Infelizmente, é o que tem assolado os relacionamentos, não é? Eu costumo dizer que os casamentos não estão maus, os relacionamentos não estão maus.
O que não está bem são as pessoas. As pessoas precisam crescer, evoluir, as pessoas precisam fazer uma introspecção, as pessoas precisam expandir as consciências. Quando nós decidimos expandir a consciência, nós começamos a olhar para os nossos padrões, começamos a olhar para os nossos conceitos, os nossos comportamentos. E aí, claramente, então, você vai ter atenção nas tuas atitudes e vais, então, se defrontar com as tuas características e vais ter a capacidade de poder moldar o teu caráter e mudar também de comportamento. Então, ficou aqui uma dica, tanto para quem está a lidar com um orgulhoso, Exato. como para quem é o orgulhoso, no caso. Exatamente. O orgulhoso, ele, para não ser também um peso para quem está a fazer um esforço. É um peso, é um peso. Mas como nós estamos aqui na Terra, não podemos ser um peso para os outros. Então, ele tem de fazer um esforço de fazer uma introspeção, né? E procurar melhorar o seu caráter, né? Também para ajudar quem está a lidar com ele. Uau! Ficaram dicas fortes. A doutora acho que já falou sobre isso. Quem gosta de estar toda hora a se justificar, será que pode ser considerado um orgulhoso? Bem, quem tenta se justificar, até o que não é orgulhoso, tem sempre a necessidade de justificar isso. Isso é uma característica do ser humano. Sim. Nós a todo instante queremos nos justificar, imagina. Nós estamos a andar entre amigas, queremos justificar sempre porque que o nosso cabelo está assim, porque que a nossa... É uma necessidade do ser humano. Sim, mas quando alguém justificar. Quando alguém chama a atenção de algum erro, de alguma coisa que fez, será que o querer toda hora se justificar ou estar sempre a se justificar pode ser um sinal de orgulho ali no fundo? Né? Também. Mas na verdade quem se justifica tem a necessidade de ter a aprovação das pessoas. Existem pessoas que têm a necessidade de ter a aprovação das pessoas. Existem pessoas que quando se vestem querem ser elogiadas. Existem pessoas que querem ser aplaudidas, querem ser idolatradas. Têm essa necessidade porque por causa da questão dos complexos que ela tem, das dificuldades e também de alguns traumas que viveu. Exemplo, um filho, um menino que sempre teve muitas dificuldades, que sempre viveu com tios, que tinha dificuldade de se vestir bem, então essa pessoa compra roupa, compra coisas, pensando no que as pessoas vão dizer. E quando estão vestidos, eles têm a necessidade de receber um elogio. Sim. Quando não recebem porque sentem que alguma coisa não está bem e querem sempre justificar as suas atitudes. Sim. Aquelas pessoas que têm problema de carência afetiva também. Exatamente. Agora, acho que pelo que a doutora estava aqui a falar, se eu percebi bem, será que nós devemos nos mostrar vulnerável ou mostrar nossa vulnerabilidade a qualquer pessoa? Acho que não. Bem, isto depende. Nós temos que ter a capacidade de sermos vulneráveis, porque nós quando não entendemos sobre vulnerabilidade, nós acabamos por ser prepotentes, acabamos por desenvolver também outras características que não são boas para o ser humano. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde pode acontecer de tudo e mais alguma coisa. E nós temos que ter a capacidade de sermos transparentes e claros. Se você está triste, você está magoado, você está mal, você tem uma situação pesada por resolver, quando você vai ter com a tua amiga, quando você vai ter com um psicólogo, com uma terapeuta, com um pastor, você está a ser vulnerável, você está a mostrar a tua vulnerabilidade. Então, em certos momentos é bom, mas existem pessoas totalmente orgulhosas que não têm a capacidade de se permitir ser vulneráveis. Eles sofrem. Eles têm grandes dificuldades, isolam-se. Imagina alguém que não tem nada o que comer em casa, por ser muito orgulhoso, por ter aquela questão da aprovação, a questão tem uma própria palavra que me foge agora à mente, e a pessoa, ao invés de pedir ajuda, acaba por morrer na sua casa. Por quê? Porque é orgulhoso, porque sempre foi o prepotente, porque sempre mostrou que tinha. Então, há uma necessidade de nós mesmos também nos tornarmos vulnerabilidade.
Quando nós vamos falar com o Pai, quando oramos para Deus, temos uma situação, nos joelhamos, nos deleitamos, nos entregamos, então nós estamos a ser vulneráveis. E eu acho que as pessoas não podem ter medo de se tornarem vulneráveis, porque pessoas vulneráveis têm a capacidade de cair e de levantar. Então, há uma necessidade de sermos vulneráveis. A vulnerabilidade é bom. Sim, sou a pastora, até estou a chamar a pastora, a doutora falou algo aqui muito forte. Há necessidade, sim, podemos nos permitir sermos vulneráveis, entretanto temos que colocar um certo limite. Exatamente. Não é qualquer pessoa, por exemplo, tem Deus, falou do pastor, da terapeuta, do psicólogo. Imagina, nós temos um problema no casamento, não é? E você quer se tornar vulnerável a todas as pessoas. Passa uma prima, conta. Passa uma amiga, conta. Vai nas redes sociais. Eu vejo muitas mulheres, hoje brigou, eu consigo dar conta, não, essa brigou. Essa tem um problema, porque os textos são melancólicos. Sim, desabafa ali. Exatamente. Você consegue Então, notar aí, que... É muito complicado. Eu estou falando no sentido positivo das coisas, não é? Termos essa capacidade, porque existem pessoas que levam a vida com tanta arrogância, elas não conseguem olhar para elas mesmas com verdade. E quando nós somos vulneráveis, nós temos a capacidade de olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, e temos a capacidade mesmo de fazer a autoobservação, porque a autoobservação gera mudanças. Então só acontece em pessoas vulneráveis. Exatamente. Pessoas que se permitem ser vulneráveis a um dado momento. Exato. Uau, uau. Doutora, como não julgar, né? Ou, sim, como não julgar uma pessoa que já nos magoou? Bem, como não julgar? Isso tem muito a ver com a percepção das pessoas. Nós, infelizmente, o ser humano foi formatado ao julgamento. Repara que quando nós estamos em casa dos nossos pais, quando nós falhamos ou falhássemos, não é? Os pais tinham aquele... O posicionamento dos pais sempre sentado, nos ralhar. E quando fizéssemos uma coisa boa, eles passavam por aquilo como se nada fosse. E às vezes eu converso com algumas mulheres nos relacionamentos e eles dizem, mas o meu esposo, quando alguma coisa falha, ele diz logo. Se faltou sal na comida, ele diz logo, mas quando faço uma comida boa, não diz nada. E eu pergunto, a comida não está boa? Ele diz assim, não, se eu não disse nada, é porque está bom. Por que isso? Porque as pessoas foram formatadas a falar o que está errado e não ter a coragem de falar o que está bem. Então, se nós temos a percepção de que nós precisamos, mais do que julgar, mais do que chamar a atenção, nós temos que elogiar. Se nós começamos a perceber que o julgamento é um mal, é algo que cria danos nos relacionamentos, é algo que cria dano não só à pessoa que julga, mas também o julgado. Porque quando nós estamos a julgar o nosso parceiro de algo que ele cometeu, ao invés de nós encontrarmos soluções, ao invés do parceiro mudar, você acaba por formatar o teu parceiro à ruína ou a falhas constantes. Porque nós precisamos perceber que quando nós lançamos um som, quando nós falamos para alguém, nós efetivamente estamos não só a falar com a pessoa, mas estamos a falar com o cérebro da pessoa. Se você fala muito dos erros, tu não mudas, você não muda, está sempre a cometer o mesmo erro, você vai de mal ao pior, ele tende a piorar, porque você está fazendo um decreto. Como cristãos, nós falamos que a palavra tem poder. A ciência fala sobre reprogramações e formatações. Então, nós conhecemos, sabemos da importância do poder da nossa palavra, mas no momento que nós temos que colocar em prática, nós não temos essa capacidade. Então, nós quando julgamos, nós mostramos a nudez da pessoa que está ao nosso lado. Nós puxamos o tapete da pessoa e acabamos de fazer com que a pessoa sinta-se mal, a pessoa sinta-se pequeno. Então é mais fácil nós falarmos das coisas positivas e enfatizarmos mesmo, falar das coisas positivas, e as coisas negativas nós falarmos de uma forma de maneira a melhorar. Olha, esposa, tu és bom nisso, esposa, tu és muito boa nisso, mas podes melhorar aqui. Eu gostaria muito que as coisas fossem assim. Quando tu tens tal atitude, eu me sinto assim.
do que tu não prestas, tu assado cozido, então isso não resolve absolutamente nada. Então, se nós começamos a perceber que existe um perigo ao julgar, eu acho que nós vamos nos reprogramar, nós vamos começar a nos policiar de maneiras de não julgar, porque o julgamento só cria mais danos nos relacionamentos. Uau. Doutora, isto me leva a lhe fazer uma outra pergunta que tem a ver com o pré-julgamento. Existe muita gente hoje, muitos de nós estamos a perder, alguns já perderam muitas oportunidades por pré-julgarem, né? Ela está a julgar alguém que nunca conheceu, nunca conversou, só vê de longe e às vezes até está a carregar as dores de uma outra pessoa. Quem teve um determinado problema foi um conhecido dela com essa pessoa, mas ela hoje também já julga e está a perder grandes oportunidades, está a perder possibilidade de ter um amigo e se calhar muito mais, não é? Por prejulgar. Qual é a dica que tem para esse grupo de pessoas, esse grupo de pessoas que não se dá o tempo de se achegar, mas é só mesmo de longe, pela aparência, já quer martelar o outro, lhe colocar uma certa máscara. Mas a dizer que não podemos julgar o livro pela capa. Isso eu acho que é uma palavra certa para poder, para ser algo assim refletório para as pessoas. No pré-julgamento tem um lado que é mais difícil. Vamos falar primeiro daquelas questões pontuais. Existem empresas que quando querem recrutar alguém de confiança, eles fazem testes que você se calhar nem sabe. Você vai para uma determinada empresa, você pode encontrar o dono da empresa a limpar o chão, você não sabe. Você é uma pessoa que prejulga as pessoas, você é uma pessoa que trabalha muito com aparência, você vai pancar aquela pessoa, você não vai pedir desculpa, ou seja, você não se vai desculpar e muito pelo contrário, você vai falar mal com esta pessoa. E eu, dono da empresa, e tu não sabes. Então, não se julga o livro pela capa, porque nós podemos ser surpreendidos. E uma outra coisa que eu quero dizer, nós temos que ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Se alguém olhasse para ti, o que é que você gostaria que dissessem? Qual é o posicionamento que você gostaria que o outro tivesse perante a ti? Então é o mesmo que você tem que ter com o outro. Porque mesmo em termos de relacionamentos, nós julgamos as pessoas, pensamos com relação às pessoas mediante a nossa percepção. Se nós somos pessoas muito negativas, nós temos tendência em olhar tudo pelo negativo. A esposa ou o esposo está a te dizer A, você vai entender B. Você vai multiplicar. Te disse 1, você vai entender 2. Vai pegar o 2 com 3, vai multiplicar e você vai ter o teu resultado, fruto da tua percepção, fruto da tua imagem, fruto do olhar que você tem pelas coisas. Então, há uma necessidade de nós nos autopoliciar e nós começamos a prestar atenção sobre os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos sobre o outro. Nós temos que também ter para além da mente analítica, nós temos que confrontar os nossos pensamentos. Eu estou a pensar isso da Joana, eu estou a pensar isso da Beltrana, mas será que eu estou certa? Será que é a minha percepção das coisas? Então nós temos que fazer isso, porque nós podemos criar grandes problemas fruto do pré-julgamento. Nós podemos nos arrepender. Nós podemos olhar para alguém na rua e julgar quando não é aquela situação. Nós podemos até olhar para alguém, há aqueles casos de pessoas que dizem, não gosto da fulana. Mas não gosto da fulana, por quê? Porque mesmo, não gosto mesmo. Ele é amado em isso, é amada disso. O teu olhar pelas pessoas tem muito a ver com os teus sentimentos e com aquilo que você acredita. A maldade que você vê aos outros talvez não é a maldade das pessoas, é a tua maldade, porque você se revê naquela pessoa. Então temos que ter muito cuidado, não julgar isso nos relacionamentos. Tem criado mesmo situações. O Antônio diz A, você entende B, você não se dá o trabalho de perguntar.
às vezes também no casamento, você quer que o teu esposo tenha tal atitude e você acha que ele já pensou, que ele já sabe. Ele já sabe que eu não gosto disso. Ele também tem que pensar, não, ele está inocente. Existem aqueles casos também que a mulher está muito irritada, está muito chateada. O teu esposo não sabe, a tua esposa não sabe que você está irritada, que você está chateada. Ao invés de você falar, você também faz um pré-julgamento, não é? Que ele já entendeu, que ele está vendo, ele se calhar nem deu conta e você vai encher-se. Vais ter que esvaziar-se e você vai perder a oportunidade que a vida, que Deus e o universo te dá de viver o belo no teu casamento, de viver o belo nos relacionamentos interpessoais, tanto em outras áreas da tua vida. Uau, uau. Tudo que é bom não demora. Eu quero lhe fazer a última pergunta, se calhar vai parecer meia que não tem sentido. Será que todo orgulho é negativo? Não, é assim. Existem o orgulho. Por exemplo, eu, Iracelma, sou muito orgulhosa de mim mesma. Não tem nada a ver com altivez, mas eu orgulho-me da minha história, orgulho-me de onde eu saí, orgulho-me. Este orgulho que estamos a dizer, tudo bem. Agora, o orgulho, aquele orgulho da arrogância, aquele orgulho que nós estamos a dizer, que também que eu costumo dizer, que acaba por ser patológico, pessoas orgulhosas, pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, pessoas que têm prepotência, altivez, aí tudo que tem a ver com isso é negativo. É negativo. Sim, então sempre a se vitimizar, elas sempre que lhes fazem mal. Quando, se nós formos ver no fundo, elas também fazem as pessoas sofrerem. Todo orgulhoso faz alguém sofrer, as pessoas sentem-se mal contigo, só te toleram, só te suportam. Uau! Doutora, eu vou crer que vamos poder ter aqui uma outra vez, uma próxima vez. Ficaram aqui conteúdos muito bons, orientações muito boas, instruções muito boas que vão servir para a vida, né? Para muitos de nós. E tudo que eu tenho a dizer é muito obrigada mais uma vez, e a minha oração é que Deus continue a lhe abençoar o seu trabalho, a sua vida, seu ministério, né, que é trabalho. Continue a abençoar a sua casa e sua família em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Uau! Ficaram aqui dicas muito fortes. Então, o orgulho, esse orgulho patológico não é bom, e o pré-julgamento também não é bom. Nos faz perder muitas oportunidades. O orgulho nos faz nos isolarmos, nos faz chegarmos a um momento em que as pessoas nos rejeitarão, e não é mesmo bom. Então, você que está ali em casa, dizer que como potencial manancial no deserto que cada um de nós representa, o orgulho e pré-julgamento nas relações são elementos que nós devemos banir, que nós devemos nos livrar, que nós devemos mesmo procurar fugir. Então, não desenvolver o orgulho no nosso coração, não manter o orgulho para quem está nesse momento a viver esse dilema no nosso coração. E que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida, você que tirou o seu tempo para acompanhar este programa. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe a África e que Deus abençoe o mundo. Hoje nós ficamos por aqui. Lembre-se, nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com o nosso programa Manancial no Deserto. Coloque isso na sua agenda. Agora, dizer que nós somos todos agentes de transformação, não é? Todos somos, porém, juntos somos mais fortes. Então, convidamos-te hoje, faça os gestos que contam, gestos que realmente contam. Comente, deixa ali o teu comentário que poderá nos encorajar, não só a nós, mas também a quem for ler os comentários. Comente, partilhe, deixa ali o seu gosto nas páginas e não se esqueça, você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube,
inscreva-se também e partilhe os nossos conteúdos, partilhe os nossos temas, porque partilhando, certamente você estará a abençoar a vida de alguém, estará a salvar a família de alguém, estará a transformar a vida de alguém. Então, não se esqueça, até lá, nós ficamos por aqui hoje. Hashtag tem de ficar atento. Morrer por meus pecados, mas em surgir é vivo como porque